Bom dia, amados. Estamos aí nos preparando para mais uma EBD nesse domingo lindo que está fazendo aí nesse dia 30 de agosto de 2020. Estamos felizes por tê-los aqui mais uma manhã, ok? Vai dando glória a Deus aí embaixo, vamos conversando, interagindo, que aí vai ser uma grande bênção. Nós estamos muito felizes, enquanto Ministério do Ensino, de estarmos juntos nesse tempo, de a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração e seguimos, ainda vai ter bastante tempo aí, no panorama bíblico do Antigo Testamento, ok? Então a gente vai estar falando hoje sobre os primeiros profetas de Judá, lembrando que nós optamos por saltar, né, os livros poéticos, né, e falar aqueles que seriam do exílio, para ir direto para os profetas, para a gente poder estar conectando aquilo que a gente falou sobre o reino do norte e o reino do sul, ok? Vamos orar nessa hora então, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por aquilo que tem ministrado e falado ao nosso coração. Eu oro para que, em nome de Jesus, o Senhor estabeleça na nossa família, na nossa casa, a sua soberana e poderosa vontade. Nós queremos estar alinhados com o seu querer e com a sua vontade nesse tempo, em nome de Jesus. E que nesse tempo de estudo, de trocas, que seja o Senhor Espírito Santo a estar gerando a palavra do Senhor, as suas verdades no nosso coração, Senhor. Que a nossa mente nessa hora seja cativa à tua presença, seja a mente de Cristo, e que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra e que no momento propício essa palavra venha dar fruto, Senhor, em nossa vida. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente, para a gente poder seguir naquilo que temos aí trabalhado, ok? Então, só a título de uma recapitulação, a gente já falou sobre isso, né? Essa divisão das funções do reino em reis, sacerdote e profetas. Então, a gente falou bastante sobre os reis do norte, sobre os reis do sul, a função que os sacerdotes tinham, da importância que os sacerdotes tinham junto dos reis, e também da importância que os profetas tinham, ok? Os profetas eram responsáveis por revelar Deus aos homens e por poder estar ministrando no coração dos reis e do povo aquela que era a vontade de Deus, para que eles pudessem caminhar sintonizados com aquilo que era o querer de Deus, ok? Então nós já falamos bastante sobre isso. É só para poder estar trazendo luz daquilo que nós iremos falar e desse recorte agora, falando sobre os profetas, ok? E hoje, mais especificamente, falando sobre os profetas, então, do reino de Judá. Então, como está descrito aí, após a morte de Salomão, apenas 2 tribos permaneceram leais à dinastia davídica, até então reinante em Jerusalém. Enquanto no reino do norte, famílias subiam ao poder e capitais mudavam com frequência, os descendentes de Davi, com exceção de uma única vez, mantiveram uma liderança contínua na cidade capital estabelecida por Davi. Judá, também conhecida como Reino do Sul, preservou seu governo estabelecido por aproximadamente 3 séculos e meio, 350 anos. Ok? Começando com Roboão, filho de Salomão, 20 reis comandaram Judá durante esse período. 12 foram contemporâneos dos monarcas que governaram o Reino do Norte. Ok? Então, isso aí a gente também já falou bastante sobre isso. Teve um movimento que era paralelo dos reis que mudavam no Reino do Norte, dos reis que mudavam no Reino do Sul, só teve um momento em que o Reino do Norte ele se extinguiu. Ok? Então ficou ali apenas a cidade de Samaria como resquício do reinado do Norte, mas o Reino do Norte se extinguiu. E o Reino do Sul permaneceu seguindo. Ok? Então, é um pouco do que está nesse gráfico aí. Nós não colocamos um gráfico extenso, só para dar um recorte daquilo que nós iremos falar hoje e recapitular um pouquinho daquilo que nós já falamos em encontros anteriores. Então, nós temos aí, nessa parte central, as datas, né, os anos. Na parte superior, azul, o Reino do Sul, de Judá, né, o Reino do Sul. E na parte rosa, o Reino do Norte. Ok? Abaixo aí nós temos os profetas que nós já falamos do Reino do Norte, Elias, Eliseu, Jonas, Amós
e Oséias. E hoje nós estaremos falando, no Reino do Sul, sobre Miqueias e Isaías. Ok? Então tem essa divisão aí. Então aquilo que eu te falei, tem uma estrelinha amarela em cima do ano 725, né, antes de Cristo, que está escrito aí embaixo, né? Queda de Samaria, fim do reinado de Israel. Então, fim do reinado de Israel nesse ano 725, 723, né, aproximadamente. E em cima, no nosso esquema, né, porque na verdade ao sul, embaixo, no reino de Judá, permanece seguindo os reis, aí Acais e Ezequias. E nesse momento aqui, então, Miqueias e Isaías estão profetizando para o Reino do Sul. Então, de forma esquemática, só para a gente ter uma noção daquilo que nós iremos ver. Ok? Vamos seguir. Então, agora a gente faz uma apresentação aí. Miqueias e Isaías presenciaram 4 épocas nos quais houve 4 reis bastante distintos em Judá. Isaías condenava os orgulhosos, nós já falamos também sobre isso, né? Como os profetas se levantaram para poder romper a questão da obstinação humana, né? E a preocupação de Judá com as riquezas. Os justos foram perseguidos e os relacionamentos sociais abalados, porque havia desconfiança entre parentes e violência contra os necessitados. Então a gente vê isso aí em Miqueias, capítulo 7, versículo 1 e 6. Assim, gente, aquilo que eu sempre falei, né? Bíblia na mão, caderno de anotação, caneta para você ir anotando, dúvidas você pode colocar aqui embaixo, que a gente vai estar interagindo junto, ok? Então, mas é um panorama, então vamos junto, ok? Então, Miqueias, capítulo 7, de 1 a 6, fala sobre essa questão da violência e das necessidades. Então, vou pegar só um versículo aqui para a gente poder ter uma noção daquilo que está colocando aí. Por exemplo, Miqueias 7, versículos 5 e 6. Diz assim: não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Ok? Os inimigos do homem são da sua própria casa. Então, Miqueias estava declarando exatamente isso. Essa desconfiança entre os parentes e a violência contra os necessitados. Esse era o panorama, esse era o quadro em que Judá estava atravessando. Miqueias e Isaías levaram mensagens de esperança aos habitantes de Judá durante essa época sombria. Então, mesmo a época sendo sombria, mesmo tendo um declínio social, mesmo tendo um declínio com relação à espiritualidade, era um momento de sombra, mas nessa época aqui, Miqueias e Isaías se levantaram para gerar esperança. A esperança estava dentro das palavras de juízo também, ok? Então, por que vocês fizeram isso? Vão ter essas consequências, mas se vocês mudarem de posicionamento, se vocês mudarem a sua forma de lidar uns com os outros, de lidar com Deus, então vocês vão ter consequências dessa mudança, dessa transformação comportamental, ok? Então, a esperança, ela não é incompatível com a justiça e com o juízo de Deus. Muito pelo contrário, ok? É a justiça e o juízo de Deus que dá a possibilidade de ser gerada uma esperança à medida em que os homens ouvem essa justiça e esse juízo de Deus, ok? Então isso aí é importante. Então vamos lá, Miqueias era natural de Morosete Gate, cidade da Judéia, próximo à antiga fortaleza filisteia de Laques. A gente também já falou há algum tempo aí sobre essa localidade. A maioria de suas mensagens foram proferidas em Jerusalém. Então, assim, Miqueias, ele liberava as mensagens para ajudar ali na sua capital. A grande maioria delas foram liberadas ali, em Jerusalém. Ok? Então, a gente tem um esboço do livro de Miqueias, e aí eu separei alguns itens assim que eu considerei mais importantes.
ok? Então, primeiro item, Deus virá com grande poder. Então, isso a gente vê em Miqueias, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. E eu quero destacar aí com vocês, deixa aberto aí Miqueias, ok? Então, quero destacar com vocês aí o capítulo 2. Abre comigo aí, Miqueias, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 12 e 13. Então, Deus virá com grande poder, ok? Miqueias 2, 12 e 13 fala assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Deixa eu abrir um parênteses aqui que tem muito a ver com o que nós estamos e iremos falar. Precisamos lembrar que a promessa feita por Deus, né, a Davi, estava vinculado a Judá, ok? Então é lógico e evidente que se Israel permanecesse um reino unificado, eles iriam usufruir da bênção liberada, da promessa liberada a Davi, ok? Quando Deus falou que o trono de Davi jamais ficaria vazio e dele iria se suceder, iria vir o Messias. Então a gente vai ver isso aqui um pouquinho em Isaías falando sobre isso. Então, assim, a partir do momento que houve uma ruptura entre o reino do norte e o reino do sul, a promessa de Deus continuou sendo estabelecida para os sucessores de Davi, ok? Então, isso é importante. Segundo, Miqueias e Isaías, então, sempre vão estar apontando para o Messias, apontando para aquilo que iria ter continuidade a partir do reinado de Davi, ok? Sempre lembrando o povo das promessas de Deus, daquilo que Deus havia falado, daquilo que Deus havia prometido a Davi, daquilo que iria suceder a partir de Davi, né, do rei que viria, do Messias que viria. Então, esses dois versículos do capítulo 2 de Miqueias já apontam para isso. E aí, eu quero fazer uma ponte com vocês de algo que foi profundamente falado aí recentemente ao meu coração, de um olhar equivocado que eu tinha de João capítulo 10, e eu quero compartilhar isso agora com vocês. E aí eu oro para que o Espírito Santo lance luz sobre a vida de vocês, assim como lançou sobre a minha vida, ok? Então aqui está falando que Deus virá com grande poder, então apontando, né, para o reinado do Messias. E no versículo 12 fala assim: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas no aprisco. Então guarda isso, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, como ovelhas no aprisco, ok? Abre comigo João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 6, ok? De 1 a 5, o Senhor está falando sobre a parábola do bom pastor, onde esse bom pastor é Jesus, ok? E as ovelhas, como está falando aqui, né, para os judeus, as ovelhas é o povo de Israel, é o povo de Deus. Ok? Então essas são as ovelhas de que Jesus está falando aqui no capítulo 10, se dirigindo aos judeus. Então, no versículo 6, ele fala assim: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Então, o Senhor está falando aqui o seguinte: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aqueles que vieram antes dele é no sentido dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, daqueles que eram ladrões e salteadores, daqueles que expoliavam o povo, daqueles que não cuidavam do povo como ovelhas, mas na verdade exploravam o povo. Então Jesus está falando isso aqui. Aqueles que vieram antes de mim, eles vieram para poder explorar o povo. O contexto aqui era nesse sentido de ficar claro de que ele era o bom pastor para que as pessoas pudessem ter um parâmetro daquele que veio para cuidar e daqueles que não estavam cuidando. Ok? Os fariseus, os saduceus, aqueles que estavam gerenciando, inclusive, junto com Roma, aquilo que estava servindo mais para oprimir do que para libertar o povo. Ok? Tanto é que o povo tinha uma expectativa de que o Messias fosse um revolucionário contra Roma, porque essa era a perspectiva, esse era o olhar deles. Então Jesus vai e traz essa luz aqui. No versículo 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Gente, agora preste atenção no versículo 10. Quando você ouve do versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para quem você enxerga quando ele está falando aqui o ladrão? Escreve aí embaixo. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu sempre coloquei aqui o diabo. Mas na verdade, esse aqui não é o diabo. Aqui Jesus está falando dos sacerdotes e dos pastores que não cuidavam das ovelhas. E ele falando, eu sou o bom pastor, eu vim para cuidar de vocês. E aqueles que vieram antes de mim, os sacerdotes, os profetas, que não cuidaram de vocês, eles não são os verdadeiros pastores. Ok? E aí vamos entender melhor isso, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, ele está se referindo aqui ao versículo 10, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então o diabo ele entra como lobo, não como ladrão, não como mercenário, ok? Aqui ele entra porque as ovelhas já estão abandonadas pelos falsos pastores, por aqueles que não cuidavam das ovelhas. Então esses falsos pastores eles fogem. E aí então vem o lobo e arrebata e dispersa as ovelhas, ok? Então quem veio para roubar, matar e destruir são os falsos pastores, são os sacerdotes e os profetas que não cuidaram das ovelhas. Isso é forte, hein? Isso é forte demais. Então, quando a gente está lendo lá em Oséias, e também tem uma referência de Jeremias falando sobre isso, né? Dos falsos pastores, Jeremias capítulo 23, fala exatamente sobre isso. Então o mercenário foge, versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, quando não há cuidado, as ovelhas se dispersam, as ovelhas ficam tontas. E é nessa hora que o diabo vem e arrebata as ovelhas. Ok? Dispersa as ovelhas. Ok? Então é só para a gente poder lançar à luz aquilo que a gente viu lá em Miqueias. Ok? Vamos lá, seguindo aqui. Deus julgará Israel e Judá. Então está em Miqueias capítulo 1, do versículo 1 a 16. Deus reunirá um remanescente
Foi esses versículos que nós acabamos de ler de Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Sião terá um novo líder. Então isso aí está em Miqueias capítulo 4, capítulo 4, 1 até capítulo 5, versículo 15. E aí eu quero destacar, lê comigo aí, Miqueias capítulo 5, versículo 4. Ok? Miqueias 5,4 fala assim: ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Dá um glória a Deus aí, meu amado. É que está falando que Sião terá um novo líder. Ok? Apontando aí para Jesus, apontando aí para o Messias. Vocês terão um novo líder, e esse líder cuidará de vocês, esse líder estará sobre vocês, esse líder conduzirá vocês em segurança. Ok? Isso é tremendo demais, trazendo aí para a nossa realidade. Nós temos um líder que cuida de nós, nós temos um líder que nos dá segurança, nós temos um líder que é o nosso provedor, nós temos um líder que tem cuidado de nós. Ok? Então nós podemos glorificar a Deus por isso, porque nós não estamos sozinhos, Ele estará conosco até a consumação dos séculos, oferecendo adoração apropriada. Está descrito aí no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 16, de uma adoração apropriada. Eu quero destacar com você aí o versículo 3, povo meu, que tenho feito e com que te enfadei, responde-me. E aqui o Senhor está falando o seguinte: por que essas perguntas? Para que o povo possa entender que houve um abandono, houve uma dispersão, não estava ocorrendo uma adoração segundo o coração de Deus, ok? Então, é por isso que ele está trazendo a necessidade de um renovo da adoração. Versículo 7 de Miqueias capítulo 6. Agradar-se-á, ó Senhor, de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então, assim, é fundamental que vocês possam entender a forma correta de me adorar, ok? Então, isso aí está descrito em Miqueias. E, por fim, demonstrando a esperança ao invés do desespero. Isso é o que o Senhor sempre faz sobre a nossa vida, ok? Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, não retenha a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer na misericórdia. Então, no meio das situações complicadas, no meio da adversidade, o Senhor demonstra a sua esperança. Ok? Então a esperança é de uma renovação, de perdão de pecados, de aniquilar definitivamente toda iniquidade. Ok? Então essa é a expectativa que Judá tinha e que o profeta liberou enquanto uma palavra para que Judá pudesse viver nessa dimensão. Ok? Então Deus virá com grande poder. Logo no início do seu ministério, Miqueias vislumbrou uma gloriosa teofania, se aproximando dele em poder que vinha de um templo celestial. Teofania, também nós já falamos em alguns momentos, é uma manifestação de Deus, da presença de Deus no Antigo Testamento, como se fosse uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento ali, aparecendo, conversando, ministrando e estando junto com as pessoas. A gente já viu bastante sobre isso, né, com relação a isso. O Senhor fez com Jacó, o Senhor fez com Abraão, e aqui, principalmente, até não no versículo 2, mas fica mais claro no versículo 1. Então, Miqueias 1:1 fala assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, Miqueias teve essa visão da presença do Senhor ali naquele momento.
né? E ali vindo a mensagem de Deus ao coração de Miqueias, aí, né? Também está descrito aí dos versículos 2 a 4, ok? A nova liderança em Jerusalém. Os líderes injustos que promoveram atrocidades ao povo sofreriam da mesma forma diante de seus inimigos. Os gananciosos profetas e sacerdotes estavam mais preocupados com o seu lucro do que em oferecer direção espiritual vinda de Deus. Estar preocupado com o lucro quer dizer que eles eram mercenários, ok? Um novo e poderoso governante, o Messias, nascerá em Belém. Olha o que diz aí Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Abre aí comigo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala assim: E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Glória a Deus! Os dias do Senhor são os dias desde a eternidade. Então, aqui já liberando uma palavra profética com relação à vinda de Jesus. O povo deve se voltar para Deus. Embora algumas pessoas tenham ridicularizado Miqueias, ele permaneceu confiante de que o povo de Judá um dia retornaria do exílio e reconstruiria Jerusalém. Importante também, lembrando que eles estão pregando e liberando uma palavra para Judá antes do exílio. Ok? Isso aqui também é importante, antes do exílio. Nós iremos ver depois os profetas pré-exílio, os profetas do exílio. Ok? Então esse momento aqui é onde está ainda tendo um rei em Judá. Mas depois, enfim, nós iremos ver isso melhor quando veio a Babilônia e levou ali o povo de Judá cativo por 70 anos, mas isso a gente vai ver mais à frente. É só para a gente poder contextualizar o período que nós estamos retratando e o contexto que nós estamos lidando. Deus seria o pastor que os traria de volta à terra, da mesma forma como fizera quando os tirou do Egito. Ok? Então aí a gente vê essa expressão acontecendo em Jesus. Então assim, isso é muito importante, gente. Estamos estudando os profetas, né, do Antigo Testamento, com recorte no reinado de Judá, agora especificamente, mas qual é o valor teológico daquilo que está descrito em Miqueias para a nossa vida e para os nossos dias hoje? Qual é a prática daquilo que foi profetizado por Miqueias para os nossos dias hoje? Então, eu separei algumas coisas aí para a gente poder estar refletindo a respeito, ok? Primeiro ponto: Deus trará julgamento sobre quem não governa com justiça. Então foram palavras que foram liberadas para os reis, para os sacerdotes, até pelos próprios profetas. Então, para que pudessem acordar o seguinte: olha só, vocês estão num lugar de autoridade. Toda autoridade foi constituída por mim. Então, governem com justiça. Os rituais vazios são inúteis. Deus deseja que seu povo tenha um coração humilde e se comporte de maneira justa e bondosa para com os seus semelhantes. Então, uma prática disso. Não dá para vivermos debaixo de um jugo da religiosidade, cumprindo alguns rituais religiosos e abandonando as pessoas, e abandonando aquilo que Deus tem de mais precioso, que é o amor dele para com a nossa própria vida e o amor dele para com os semelhantes, os nossos irmãos, aqueles que estão dispersos, ok? Que ainda não conhecem o Pai que tem. Então nós devemos levar o amor às pessoas, pregar a Cristo, pregar o Evangelho, para que possamos atrair as pessoas através do amor e da bondade de Deus expressa através da nossa vida. Ok? Se confiarmos em Deus, em suas promessas, é possível ter esperança em meio à opressão e à violência. Nós vimos essa característica de Miqueias. Ok? E por último, o Messias nasceu em Belém. Vimos isso lá em Miqueias 5:2. Como proferiu Miqueias:
E Mateus também declarou isso. E um dia reinará sobre toda a terra. As guerras cessarão e os povos de todas as nações o adorarão. Essa é a nossa expectativa. Ok? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. Sim, guerras virão ainda mais intensas. Rumores de guerra virão ainda mais intensos, porque estamos vivendo os últimos dias. Mas chegará o momento em que as guerras cessarão e os povos de todas as nações estarão adorando ao Senhor, de toda tribo, língua e nação estarão adorando ao Senhor. Amém? Então que esse valor teológico de Miqueias venha aquecer o nosso coração para aquilo que são as promessas de Deus sobre a nossa vida. Virão muitas guerras, virão muitos rumores de guerra, mas após isso, nós estaremos reinando em glória num momento eterno de paz. Amém, amados? Que isso aqueça o nosso coração para aquilo que está já liberado e designado sobre a nossa vida no futuro. Ok? E aí nós já entramos em Isaías. Isaías traz o julgamento e a redenção por parte do santo. Isaías proferiu sua primeira profecia próxima ao final do reinado de Uzias e continua a profetizar até o início da corregência de Manassés e Ezequias, em torno aí do ano 690. Boa parte do seu ministério coincidiu com o de Miqueias. Isaías era casado e teve no mínimo 2 filhos, que estão descritos aí em Isaías 7:3 e 8:3. Ele viveu em Jerusalém e de tempos em tempos falava aos reis de Judá. Isaías é mais conhecido por suas profecias messiânicas, tanto relativas a um rei como a um servo sofredor. Então, a gente vê constantemente colocado em Isaías esse apontamento para o Messias, esse apontamento para Jesus, ok? E que é muito lindo. E aí, só que aqui eu já quero destacar essas 2 formas em que ele coloca o Senhor, como rei e como servo sofredor. Abre comigo aí, Isaías capítulo 9. Agora a gente vai estar passeando um pouquinho pelo profeta Isaías. Então, Isaías capítulo 9. A gente vai ler apenas o versículo 9. Isaías 9 fala assim: todo o povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em Não. 9:6. Eu mesmo fiz a minha cópia errada aqui. Desculpa, tá? Isaías 9:6. Desculpa. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aí, só nesse versículo 7 aqui, a gente tem uma série de coisas, para que o seu governo não tenha fim. Lembra do louvor da Lagoinha, que eu não vou cantar para você agora, ok? Que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Mais uma vez aí, a expressão da promessa de Deus sobre Davi. Então, aqui está falando sobre o reinado, sobre o governo do Senhor, o rei. Mas também Isaías apresenta o servo sofredor. Eu quero que você abra comigo lá em Isaías 53, apenas os versículos 2 e 3. Isaías 53, 2 e 3 fala assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Ok? Então aqui Isaías está apresentando o Messias enquanto o rei,
e também enquanto servo sofredor. Ok? A gente tem um esboço aí de Isaías, né? Então a exaltação de Deus quebranta o orgulho humano, está aí Isaías de 1 a 6. O príncipe da paz porá fim às guerras de Judá. Então a exaltação de Deus quebranta o orgulho humano. E o próprio profeta foi quebrantado. Ok? Em Isaías, capítulo 6, Isaías tem a visão do seu chamamento. Até o capítulo 5, Isaías ele era aquele profeta chamado profeta dos ais. Ok? Isso, aquilo, se você não fizer, você vai sofrer isso. Ai de vocês, ai desse povo. Então, Isaías falou vários ais do capítulo 1 até o capítulo 5. Quando chega no capítulo 6, ele tem uma visão de Deus sobre a vida dele. E ele falou assim, e agora o que será de mim? Né, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então é quando o Senhor toca os lábios de Isaías com tenaz, e a partir desse momento há um novo direcionamento no ministério de Isaías. Então a exaltação de Deus quebranta o orgulho humano. Até o próprio Isaías foi tocado nesse sentido, descrito aí nesses capítulos. O príncipe da paz porá fim às guerras de Judá. Acabamos de ler aqui em Isaías capítulo 9. Está descrito dos capítulos 7 a 12. O plano soberano de Deus para as nações, de 13 a 27. A gente pode estar vendo isso aí em vários momentos. Então, o plano soberano de Deus para as nações. Confiar em Deus ou no poderio militar. Então, ele descreve a importância de ter uma confiança totalmente nele. Isaías 28 até 39. Então, ele chama para que as pessoas possam estar confiando totalmente nele. Ok? Por exemplo, Isaías 35:10 fala assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, assim, confie em mim, porque à medida que vocês confiarem em mim, irá fugir de vocês a tristeza e o gemido. Ok? O Deus incomparável trará libertação. Capítulos 40 e 48. O servo sofredor trará salvação. Nós já lemos aqui em Isaías 53, né, que também descreve lá que pelas suas pisaduras nós somos curados. Amém, amados? E a restauração final e o julgamento de Deus, que está descrito em Isaías de 56 até 66. Ok? Então eu quero destacar aí o servo sofredor trará salvação. Amados, vai comigo lá em Isaías 55. Vamos ler do 1 ao 6. Isaías 55, do 1 ao 6. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho, mais uma vez falando de Davi, né? Aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Versículo 6, olha que lindo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ok? Então, o Senhor sofredor trará a salvação, a restauração final e o julgamento de Deus. Ok? Então está descrito aí
dos capítulos 55, 56 a 66. Isaías, né? Ele conclamou as nações a confiarem no Senhor, porque além dele não existe outro Deus. O Senhor estabelecerá o seu reino para sempre, declarou Isaías. Ok? Isso é lindo demais. Então, Isaías falando e profetizando as nações. E aí, por último, o valor teológico de Isaías. Deus odeia o orgulho e ama a humildade. Os orgulhosos serão destruídos e apenas Deus será exaltado. Deus tem o controle soberano sobre todas as nações da terra. Ele usa determinados povos como instrumento para punir a outros. Deus livra as nações que colocam sua confiança nele. O salmista declarou: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ok? Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus livra as nações que colocam sua confiança nele e, em vez de se apegarem em alianças ou dependerem do poderio militar. Deus enviará o Emanuel, o príncipe da paz, o rei Messias, sobre o trono de Davi, para libertar seu povo e estabelecer seu reino de prosperidade, paz e alegria. Ok? Então nós viveremos aí eternamente com o Messias, no reino de prosperidade, de paz e de alegria. O servo sofredor pagou a penalidade dos pecados de todo mundo mediante sua morte e glorificação. Ele é a luz para todas as nações, e por meio dele muitos judeus e gentios serão santificados e desfrutarão o reino glorioso de Deus. Amém, amados? Então isso aqui são valores teológicos que estão em Isaías para a nossa vida hoje. Ele está apontando para o nosso futuro glorioso em Deus. Então, assim, independente das situações que você esteja atravessando, independente daquilo que você esteja vivendo, mantenha o seu coração no Senhor, mantenha o seu coração nas promessas de Deus, mantenha o seu coração naquilo que Ele tem preparado para a sua vida, e você não se arrependerá, não se arrependerá disso. Ok, amados? Em nome de Jesus, precisamos, nesses últimos dias, confiar integralmente no Senhor. Ok? A gente encerra aqui o livro de Isaías. Eu sei que você estava com muita saudade, eu sei disso, de fazer um teste. Ok? Então nós vamos fazer um teste. Só que antes desse teste, para você poder respirar melhor, eu quero te dizer o seguinte: nós iremos hoje sortear 2 livros para quem está aqui na EBD, ok? Esse sorteio nós iremos fazer durante esse teste e iremos já colocar aqui os ganhadores. Então, tanto você que está assistindo essa aula no Facebook, ou se você está assistindo essa aula no YouTube, não tem problema, ok? Nós iremos pegar o nome dessas duas redes, quem está assistindo no YouTube, quem está assistindo no Face. Iremos juntar todo mundo aqui e iremos fazer um sorteio, ok? Um livro, né, que para você poder estar usufruindo para esse tempo é Vivendo uma Vida de Fogo. Vivendo uma Vida de Fogo. Vivendo uma Vida de Fogo. Reinhard Bonnke. Uma autobiografia. Está aqui o livro. Reinhard Bonnke. Ok? Esse nosso amado irmão, ele fez aquela, muito conhecido pelas cruzadas de milhares e milhões de pessoas na África, ok? Hoje quem está seguindo lá com Cristo para as Nações, né? Fazendo a obra lá na África, é o Daniel Kolenda, o seu discípulo, ok? E eu creio que esse livro irá acrescentar grandes coisas aí sobre a sua vida. Ok? Só para você ter uma ideia, tem algumas fotos aqui. Deixa eu te mostrar uma foto. Vê se dá para ver aí. Isso aqui foi uma pregação na Nigéria. Olha o tanto de pessoas.
Vivendo uma Vida de Fogo. E o outro livro vai ser Gramática do Grego do Novo Testamento. Gramática do Grego do Novo Testamento, ok? Então nós vamos sortear esses dois livros para você que tem prestigiado a Escola Bíblica Dominical, para você que tem entendido a importância de você se aprofundar na palavra de Deus, ok? Esse livro aqui é a Gramática do Grego do Novo Testamento. Eu tive o prazer de folheá-lo assim, e de ter apenas uma coisinha, né, ensinada pelo pastor Paulo. Eu estava um dia lá na igreja, assim, ele pegou essa gramática e ensinou para a gente como é que lida com isso aqui. Foi muito tremendo. Ok? Então é um livro de consulta para você ter na sua casa, caso você queira se aprofundar ainda mais no grego do Novo Testamento. Maiores informações e dúvidas você tira com o pastor Paulo. Ok? Vamos então à prova? A prova vale 10, a média para a prova é 7 e a prova é totalmente objetiva e pela presença você já ganhou 5 pontos. Já estamos finalizando. Ok? Então a primeira questão é: Miqueias proclamou a maioria de suas mensagens aonde? Qual foi o local? Letra A, Filístia. Letra B, Jerusalém. Letra C, Samaria. Miqueias proclamou a maioria de suas mensagens aonde? Na Filístia, em Jerusalém ou Samaria? Vamos lá. Foi em Jerusalém. Se você marcou aí a questão B, você acertou. Então, de 5 você já foi para 6. Vamos que vamos. Questão 2. O livro de Miqueias tem 7 capítulos. Falso ou verdadeiro? O livro de Miqueias tem 7 capítulos. Letra A, falso. Letra B, verdadeiro. O que você marcou aí? Se você marcou a letra B, verdadeiro, você acertou. Ok? Questão de número 3. Qual o capítulo de Isaías em que o Messias é declarado príncipe da paz? Qual o capítulo de Isaías em que o Messias é declarado príncipe da paz? Letra A, capítulo 7. Letra B, capítulo 8. Letra C, capítulo 9. Qual o capítulo de Isaías em que o Messias é declarado príncipe da paz? Capítulo 7, 8 ou 9? Se você respondeu capítulo 9, certa resposta. Se você acertou as 3, você já está com a nota 8. Ok? Vamos lá. Questão 4. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66, 67 ou 68? Quantos capítulos tem o livro de Isaías? Se você acha que é 66, coloque aí embaixo, letra A. Se você acha que é 67, coloque a letra B ou letra C. Põe aí embaixo, gente, ok? Vamos lá então. Se você marcou a letra A, você acertou 66 capítulos do livro de Isaías. E quinta e última pergunta: quais foram os primeiros profetas de Israel? Para recapitular aquela aula dada maravilhosa pelo presbítero João. Então vamos lá. Quais foram os primeiros profetas de Israel? Oséias, Amós. Quais foram os primeiros profetas de Israel? Oséias, Amós e Joel. Letra A, se for letra A, você vai marcando aí. Letra B, Amós e Abacuque. Letra C, Jonas, Amós e Oséias. Marca aí. Se você marcou letra C, você foi corretíssimo. Então, nós vimos aqui os profetas Jonas, Amós e Oséias com relação ao reino do norte, ao reino de Israel. Ok? Encerramos aqui. Aí embaixo já está descrito quem ganhou o livro Vivendo uma Vida de Fogo e quem ganhou o livro Gramática do Grego do Novo Testamento. Ok? Esses livros estarão lá na livraria da igreja e é só você passar lá e pegar.
ok? Então os livros estarão lá, você pode passar lá e pegar com o Diácono Marcos, ou então estará lá. Você já sabe que você ganhou, é só ir pegar, ok? Nós trabalhamos nessa relação de confiança, ok? Então vai estar lá e parabéns aos vencedores. Vamos orar? Gostou da aula de hoje? Foi bênção sobre a sua vida? Se gostou, então faz a sua avaliação aí. Aquilo que precisa melhorar também pode fazer sua avaliação aí embaixo, que a gente está junto aí para poder levar o melhor para a sua vida. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, nós temos o culto presencial, ok? Se você já fez a sua inscrição para estar aqui, ou então assiste em casa, mas com a mesma empolgação, com o mesmo dinamismo, como se você estivesse presente. Ok, gente? Então, será uma grande bênção e vamos estar juntos. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida nesse tempo. Que as palavras que foram liberadas, que as palavras que foram ministradas em nome do Senhor Jesus venham dar frutos em nosso coração, Senhor. A 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada na sua presença, que aqueles que serão presentes no culto, que o Senhor traga e leve em segurança de novo aos seus lares, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que viemos a fazer para esse tempo seja para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Fica na paz, um excelente domingo e até o nosso próximo encontro. Fica com Deus, ok?